Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Gabi Bagatini, eu sou do Espaço nas Alturas, aqui de Barão Geraldo, Campinas, e sou professora de circo, né, de aéreos, tecido, trapézio e lira. Conheço a Verô da Unicamp, fiz faculdade de dança, sou formada em yoga também e em pilates. Bom, acho que resumidamente é isso. E o objetivo dessa live é para, como é mês da mulher, eu fiquei pensando o que a gente pode fazer de diferente, né? Vou entrevistar mulheres dentro do universo que eu trabalho, né? Então, o circo, o pilates e com a yoga. E aí eu escolhi começar com a minha irmã loira, né? Para quem não sabe, a Verô é minha irmã de outra barriga. E aí tem uma trajetória super bonita no circo. Aí eu falei assim, vou convidar e a doida aceitou. Então, bom, eu vou ler agora, para quem não conhece a Verô, vou ler um pouquinho rapidinho, um breve currículo dessa musa loira. Bom, a Verônica começou sua trajetória circense treinando com a família Brede Ortani, em Campinas, em 2004. Se formou em dança pela Unicamp em 2007 e em circo pela Escola Flick de Turim em 2011, na Itália. Se especializou em técnicas aéreas, especificamente o trapézio fixo, e vem desenvolvendo a pesquisa de intersecção de linguagem de dança e do circo em suas criações. Atualmente trabalha na Companhia Silenciosas de Dança, com a linguagem de improvisação, dança-teatro, dirigida pelo Diogo Granato. Faz parte do grupo Circo Enxame, com mais 4 parceiros, no qual mesclam várias técnicas com acrobacia, dandes, dança acrobática, parada de mãos e aéreos. E é integrante e criadora do Núcleo Anis, junto com Fernanda Mariano, no qual buscam uma linguagem mista do circo às artes cênicas para o público infantil. Também é professora curricular do projeto Aprendiz do Circo, único projeto de formação circense em São Paulo. Já trabalhou com grupos importantes como Companhia K, Parlapatões, Pia Fraus, Circo Roda Brasil e já participou de diversos festivais nacionais e internacionais de arte, de circo e de dança, além do Teatro de Ópera La Scala, de Milão. Chique. Com seu número de trapézio fixo, calma que falta um pouquinho, Mar Aberto, que inclusive você apresentou aqui no nosso... Ah, não, Mar Aberto não foi, né? Foi um outro número de trapézio, né? Mas foi esse. Foi, né? Uma evolução dele. Circulou por diversas cidades, cabarés, teatros, centros culturais e também participou do circuito cultural municipal com a Noite de Gala da Rose, do Festival Satirianas, Festival de Circo de BH, de Circo de Piracicaba, entre outros. Senhor, que currículo! E aí, Vê? Obrigada primeiro por você ter aceitado meu convite para a gente bater um papo. Da minha irmã ruiva, que não é mais ruiva, mas que vai ser ruiva para... Não, já foi, a ruivice já foi. Bom, então agora eu já me apresentei, já te apresentei. E eu queria começar falando um pouquinho da sua trajetória mesmo no circo, né? A gente leu o seu breve e longo currículo. E a minha pergunta, Vê, eu queria começar essa nossa conversa. O que te levou, né? Assim, antes do que te levou para a Unicamp, quando que você iniciou suas práticas corporais? Foi na infância, foi na adolescência ou foi na época da faculdade mesmo? Não, foi na infância, assim, eu sempre fui uma criança que eu não conseguia ficar parada, assim, e eu gostava muito de dançar. E aí eu consigo lembrar, assim, de eu ter assistido aquele filme Grease, sabe? Que é, né? Sei. Que é de outra volta. Maravilhoso. Aquele super, né, famoso. E aí eu consegui ganhar um CD, alguém me deu, não sei, alguém da minha família me deu um CD e eu dançava, né? Começava a inventar coreografias. Aí depois eu descobri a Madonna. Aí uma amiga minha da escola tinha um VHS com o show dela. Então a gente ficava aprendendo todas as coreografias, todas as músicas.
E aí meus pais me Sim, quem nunca? E aí eu comecei, né? Mas eu tinha umas amigas que faziam ginástica olímpica, meu sonho era fazer ginástica olímpica, mas meus pais, eles não tinham muito acesso, assim, primeiro que na época eles achavam que ginástica era só coisa de clube, né? E clube era aquelas coisas Ah, caras, entrar, super sim, chique, antigamente era mais em clube mesmo, né? não tinha como, né? Então fazer ginástica olímpica. Então eu lembro de eu ficar fazendo assim parada de mão e cair na ponte, que na minha ideia eu Ah, ia fazer versão, flick, essas coisas, né? E é isso, e aí depois fui indo, né? Continuei fazendo dança, e acabei indo fazer dança na Unicamp e acabei conhecendo, né, o Alex, a Marion, né? Que foram bem sim, importantes os nossos mestres, né? mestres, é. Mas e o que te levou para a dança, ver, para a Unicamp? Como que você ficou sabendo? Você falou, ah, meu. Eu acho assim que tinha uma coisa que eu queria fazer dança profissionalmente. Isso já no colegial eu já sabia, então eu sempre ia atrás dos cursos que tinha. Aqui em São Paulo tinha no Centro Cultural Vergueiro. Eu tentava achar lugares que tinham cursos gratuitos, porque eu queria fazer muitos, né? Meus pais não conseguiam pagar vários, eles pagavam uma aula. Só que pra gente ser profissional tinha que fazer todo dia, né? E Sim. aí eu fui atrás e de alguma forma eu descobri que tinha essa faculdade. E meus pais também foram e falaram: bom, se você quer trabalhar com artes, você vai ter que levar a sério e vai ter que fazer faculdade. Eles vieram, né, de uma geração assim que, enfim, é muito. Eles valorizavam muito a formação acadêmica, né? Então eles falaram: vai fazer faculdade. E aí eu prestei e passei. Achei que eu não ia passar. Foi sua única opção ou você prestou outras coisas? Sabe, eu não lembro. Eu acho que foi minha única opção. Tá. Eu tinha cogitado em prestar fisioterapia, Aham. porque justamente por causa da dança eu já tinha me machucado muito e eu tinha uma fisioterapeuta que era muito querida, então me interessava o estudo do corpo, ela me explicava como as coisas funcionavam, os músculos, os ossos, tudo. E aí eu fui gostando, mas no final das contas eu acho que eu só prestei dança na época mesmo. Já estava decidida já, né? Que legal ver. E como que foi essa sua experiência na faculdade? O que você achou? Você curtiu? Você não curtiu? Olha, teve algumas, coisas que eu gostei muito e coisas que eu não gostei, assim, sabe? Mas Enfim, você sentiu que acrescentou nessa, com te certeza. preparou para o que veio depois? Eu, assim, eu acho que dentro da percepção do corpo, da consciência corporal e tudo, me ajudou muito, assim. Teve alguns conhecimentos que, é isso, eu tô até hoje. Mas eu acho que os cursos de arte, muitas vezes eles boicotam os artistas ao invés de fortalecer, sabe? Tem uma coisa assim, Uhum. competição, o ego, não sei. Teve situações da faculdade que eu acho que não me ajudaram, assim, sabe? Que ao Tá. contrário, me botaram, assim. Uma... Uhum. Ah, a Acho que a faculdade, gente entra também com uma ideia, né, diferente do que é, né, Vê? Então, eu acho que eu entrei muito nova. Eu tinha 17, fiz 18 anos no primeiro ano, né, da faculdade. Eu acho que eu era muito tá. nova. Se eu tivesse entrando, né, depois, com uns 20 e tantos, assim, eu acho que eu saberia me colocar melhor em relação a algumas coisas. Mas ainda assim, eu acho que, bom, quem fez dança esses últimos anos falou que tá mudando, né? Eu acho que a minha Sim, época ainda mudou era, totalmente o curso, né, Vê? eu acho que na minha época a visão ainda era muito restrita, na minha opinião, assim, do Aham. que é dança, sabe? De como Sim. fazer. Então é isso, eu já fazia várias coisas de circo e não teve nenhuma professora que falou, ai, mistura, traz pra gente ver. Tinha sempre um olhar meio de preconceito, né, com o circo, assim. Sim. Eles não... Você falou no seu currículo que você começou com o Alex, né, com a família Brad Ortani. Mas você começou com eles mesmo ou o primeiro contato foi ali nas cênicas com as aulas do Monteiro? Não, foi com eles mesmo, porque, na verdade, Ah, assim, eu o já fazia... Monteiro foi depois. Que eu lembro que você fez uma época, não fez? Com o Monteiro? Não fiz, nunca fiz Não? aula com...
Não, eu já fazia um pouco de. Na verdade, eu cuspia fogo, né? E eu fazia malabares com fogo também. E aí eu O comecei a treinar. pessoal do Nano Circo, né? os Eu, galera, Zuza, com os meninos, do Ponte pra Lua, né? isso. É. Ai, que saudade dessa época. E aí foi com o Márcio, na verdade, ficando amiga do Márcio, que ele me levou lá para o Alex. Tá. A gente já tinha treinado juntas, né? Alguma vez, ter sido na FEF, alguma coisa assim. Agora que eu tô lembrando, Sim, assim. eu comecei na FEF. Meu Ah, primeiro contato com o circo foi na FEF. E ah, aí eu lembro que o pessoal também estava aprendendo, era assim, um truque a cada um mês que passava, que a galera estava ainda descobrindo assim o tecido. E é, aí eu fiquei louca eu e lembro de que eu, você. descobri, acho que foi através da Jaci. A Jaci que fez a ponte com o Alex. Eu não conhecia, não sabia da existência. Acho que vocês duas já treinavam lá. E aí, Ah, quando eu fui morar com a Jaci, eu descobri. E eu falei, ai, gente, quero esse troço aí também, me leva. Foi pode que eu assim. lembrava É. disso. Eu lembro que E quem me você levou conheceu a família Brad Hortani através do Márcio, o Márcio que te indicou? é ele que me levou Para quem lá. não conhece, a família Brad Hortani são tradicionais de circo, família de circo que mora aqui em Barão, né? A Cia do Circo. Eles que iniciaram o movimento do circo aqui em Barão Geraldo. Todo mundo começa com eles, né? E os nossos mestres. Bom, então vamos lá. Depois de formada, Vê, o que você fez da sua vida? Você saiu da Unicamp, já estava com o circo super ativa, fazendo. A gente tinha um número de trapézio, né? É, eu Trapézio triplo. então, eu saí da Unicamp, eu tava meio traumatizada com a dança, né? E eu tava me sentindo muito mais, não sei, confortável, livre e potente no circo, assim. A gente tinha um número de trapézio juntas, né? Que era lindo. Até hoje. Foi ano passado, ano retrasado, que alguma aluna minha chegou e falou assim: Nossa, eu vi um número de trapézio triplo muito legal! Não sei o que. Eu falei, Ah, aí quando eu fui ver era a gente. Ela tinha achado no YouTube o nosso vídeo, mostrou como referência. é, Eu achei muito engraçado. Eu falei, sim, porque gente, acho que foi um dos primeiros, assim, né? Não tinha muito trapézio triplo, né? então, aí eu acabei passando naquela audição do Roda, né? Fiquei um tempo no Uhum. e também foi uma experiência muito boa em alguns sentidos, negativa em outros sentidos, né? Sim. Enfim, logo na sequência eu tive aquela fase meio difícil, que eu tive, né, as crises de ansiedade, crises de pânico. É, gente, vou falar aqui na live porque é isso, né? Pra gente Aqui é um compartilhar, bate-papo, papo é, reto, né? compartilhar a realidade da vida, né? Claro, porque não é fácil ser artista no Brasil, né, gente? Então, haja saúde física, mental. Tinha isso, né? Da gente fazia espetáculo quinta, sexta, sábado, domingo, e sábado dois, e domingo dois. E eu fui chegando assim num estresse muito grande, de cansaço muito grande, e a gente não tinha ninguém para substituir a gente quando a gente machucava, né? Então tinha uma cobrança muito grande de nós mesmos e da equipe também, né? Dos chefes, de nunca faltar, né? E aí eu acabei vendo um pouco essas crises de pânico, foi bem difícil, assim. Mas tudo E bem, aí que passou. entra um pouquinho do link que eu quero fazer de mulheres no circo, né? A É, gente é muito, a gente tem uma variável muito grande no nosso corpo, né? No nosso humor, uma vez por mês, só quem é mulher sabe o que acontece com a gente. Então, imagina você ter que entrar com cólica para um espetáculo, né? Você muitos hormônios no corpício, então não é fácil, né, ver? aí eu terminei o Roda, né? E fui morar lá, porque o meu parceiro na época era de circo também, ele conseguiu um emprego fora,
E eu falei, vou junto. Mas acabou não dando Foi para Itália ou não? Foi para outro país? pra França na época, para Alemanha. França, é verdade. Mas Olha, eu não enfim, me lembrava disso. não deu muito certo também, porque eu ficava, ele tinha trabalho, eu não, né? E eu tinha o quê? 24 anos, então eu queria treinar, eu queria ser E o circense. trabalho que ele conseguiu ver foi em circo mesmo ou foi algum Não, evento, sei lá, foi em circo? circo. Qual circo foi? Ah, não Lembra? lembro, não lembro. Mas é isso, imagina. Hoje em dia eu até acho que eu conseguiria não trabalhar, tal, né? A idade muda, mas na época, imagina, eu queria treinar, treinar, treinar o dia Ó, o inteiro. Greg está na nossa live. Greg. O Gregory morou com a gente nessa época aí da faculdade. Onde que você vê quem tá entrando na Ah, live? vai aparecendo aqui pra mim. Gente, se eu não falei oi pra alguém, me perdoe, viu? Porque às vezes some. Olha, meu aluno entrou também, o Vidal, professora, que fofo. E Enfim, vê, pegando um pouco o gancho do que você falou, né? Que você foi por conta para fora por conta do seu namorado na época. a gente queria ter É, eu Então, queria nessa época, Vê, você, certo. você consegue lembrar se a oferta de trabalho era igual para homens e mulheres? Hum, Que eu lembro muito isso, que os caras eram contratados e as meninas iam de acompanhante só, sabe? De namorada, de esposa e um pouco isso, assim, né? Infelizmente, né? tem um pouco esse lugar da mulher ser a acompanhante, né? Muitas vezes, a, enfim, a que tá ali do lado, mas né, a pessoa principal do número é o homem, né? Sim, porque Tem isso a gente como, está falando de quê? Uns 10 anos atrás? 15, é, é. 10, 15, não sei. Não, porque não, também não exagera, né? A gente não tá tão 10. velho. Mas eu não aguentei ficar naquele lugar, né, de partner. E Sim. aí eu acabei indo Você buscar entrava no número com ele, Vê, fazendo. o Não? contrato era só dele mesmo, né? Ele que era o Tá. portô lá e trabalhava e só isso, assim. Eu ficava no trailer mesmo e treinando tudo que eu podia. Nossa, que isso, Sim. 24 anos, treinar, treinar, treinar. Você quer ser muito alongada, ter espacate, fazer tudo, tudo, né? Você ainda acha que teu corpo vai É, fazer tudo. Então eu é. queria treinar, 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 treinar. Tipo, enlouquecida, assim. Foi uma fase difícil, né? De ficar fechada, assim. E era inverno, então, Imagino. assim. Um país diferente, sem conhecer ninguém, né? Tendo a única referência, o cara, né? A gente abria a porta do trailer, eu saía pra correr e tava, tipo, com neve até meu joelho. E eu falava, não, eu vou dar um Nossa. jeito pra correr. Ia correr, porque eu não conseguia ficar dentro do trailer, entendeu? Trancada. Eu precisava gastar energia, eu precisava Sim, treinar. e o trailer é pequenininho, né? Deve ser mesmo Eu tinha claustrofóbico. esse sonho, né, da artista circense, de fazer grandes números, de fazer grandes coisas, enfim. Uhum. E aí, Vê, depois disso que você falou, ai, não, já deu, você foi para a Itália ou não? Você veio para o Brasil primeiro? Não, não, fui pra Itália, né? Aí lá eu fiz a audição da escola e acabei Aham. passando. E no Para começo eu Flix trabalhei, Escola, né? né, para me Em sustentar. Turim. E aí depois que eu entrei na escola, eu consegui começar a trabalhar pela escola. Então, tanto em evento, sei lá, de tudo, casamento, evento esportivo da cidade. Aí eu comecei a dar Uhum. na escola, dei bastante Lá na aula Flick. na Flick, nos Que cursos. legal. Você chegou a dar aula lá. Ah, dei, mas para os cursos noturnos, né? Os cursos Tá. livres. Dei Sim. muito, Uhum. quem tava, né? Era o que Uhum. tava. E como foi a sua experiência na Flick, Vê? Olha, Você chegou lá já sabendo muita coisa. é, Aí fez a audição. tem os dois lados, né? Foi muito positivo por, por um lado, assim, de ter acesso a um conhecimento que eu não tinha, assim, tanto técnico quanto um espaço.
Então, assim, a gente tinha um trapézio que ele ficava em cima de um fosso, que nem aqueles fossos de ginástica olímpica, sabe? Que você pula, é Sei. uma piscina de espuma, sabe? De quadradinhos de espuma. Então, a gente tinha um trapézio em cima de uma piscina de quadrados de espuma. Então, nossa, eu treinava coisa, me jogava, não tinha medo de cair, foi muito legal. Mas também, assim, meu segundo ano, eu também tive um processo depressivo super forte, tive Você uma teve uma gastrite. lesão lá, não teve? Sim, me machuquei, rompi o bíceps, machuquei meu Hum. cotovelo. Ah, circo, né? Você Era acaba. super punk, né, o curso? Era bem puxado, era bem puxado. Uhum. Entrou. É seu Ai, que aluno também? entrando. Ai, que legal. Seja bem-vindo. Então, é Bom, isso. Foi uma experiência muito boa, mas é o que eu falei também da Unicamp, os cursos de artes, eles têm esse lugar de tirar da zona de conforto, né? Que é muito uhum. enriquecedor. Oi, Rafinha! Ele escreveu, oi, linda! Sim, já tem esse lugar, né? Que te tira do conforto, então é muito enriquecedor, mas também às vezes é difícil, né? São muitos alunos que entram em processos depressivos e eu fui uma das que entrei num processo depressivo no segundo ano muito forte, né? Uhum. De autocobrar, né? De eu me cobrar muito, de ser muito perfeccionista, de me boicotar, E de tá achar que tudo. longe da família também, né, Vê? Não deve ser fácil, né? Oi? Por mais que você dominasse a língua, né? Ah, é, e é isso, a gente sente falta, né, de casa, da família. E por mais que Uhum. você tenha uma língua, tem uma coisa assim de um detalhe da expressão de outras culturas que a gente não entende. Então, às vezes, os outros estão fazendo uma frase assim, tipo, engraçada, mas você não entende, sabe? Sim, as É um pouco sacadas das piadas, né? sarcástico, mas você entende muito mais como cínico, entende? Assim, são nuances da linguagem, da cultura que você não entende, assim. Então, mexe muito, mexe Nossa, muito. imagino. Imagino que deve ter. É um super aprendizado, né? E lá ver, por exemplo, antes da Flick, você fazia lira, você fazia um pouco de tecido também e fazia trapézio fixo. Quando você foi para a Flick, você teve que escolher um aparelho, né? Ou Isso. treinava tudo? Eu escolhi o trapézio fixo, mas como eu sempre gostei de todos os aéreos também, eu ficava sempre muito de olho naquilo que as outras pessoas estavam Tá. treinando, do Mas aparelho. isso era uma exigência da escola, você escolher um aparelho e ficar nele. Porque aí você fixa, né, numa pesquisa, numa linguagem, assim. Tá, desenvolve o trabalho naquele equipamento, né? Né? E Mas eu como sempre, que foi, Vê? Como que você escolheu? Que era o que você mais gostava mesmo? eu acho que eu escolhi o trapézio fixo porque ele tinha um trapézio fixo em cima de uma piscina de espuma. E eu queria poder treinar Entendi, acrobáticas e sem depender de alguém me segurando na lomba, sabe? entendi. De fazer uma coisa bem independente, né? E porque eu comecei a achar que o trapézio esteticamente ele, não sei, dentro da minha imaginação ali e me permitia lugares mais poéticos, mas era uma brisa minha, né? Acho que qualquer aparelho permite, mas naquele momento eu achei que eu me identifiquei mais com a figura do trapézio. Uhum, que legal, Vê. E você O Rafa arrasa hoje no trapézio, né? concordo. Acho que ele estava falando provavelmente sobre essa questão da língua, né? Que foi a De última morar coisa que fora, né? o É. Rafinha ele tá morando fora também, né? Ah, é? Ele tá Ó, onde? tá namorando um menino, se eu não me engano, italiano, então com certeza ele deve vivenciar isso, assim, tipo, de você falar uma coisa, entender o significado, mas assim, tem aquela nuance cultural que é muito diferente, né? Uhum. Sim, eu imagino. Nossa, eu já tenho dificuldade com a nossa língua mãe. Às vezes as pessoas falam umas coisas, já eu acredito em tudo. Eu sou aquela pessoa que acredita em tudo. Eu falo, não, Gabi, é brincadeira.
É piadinha em outra língua. Sim. E aí, vê como que você lidou com as lesões na época que você estava lá fora, porque você não tem É, assistência médica, né? eu tinha, não, a gente tem, assim, dentro da escola Tem, pela escola. a gente pagava um seguro de vida, né? Tá. Então, Uhum. tudo era obrigatório pagar esse seguro de vida. E também os hospitais públicos lá eu podia, né? Eu tenho passaporte, eu tenho cidadania italiana, então eu podia me tratar nos hospitais públicos mesmo. E aí eu fui fazendo escola, continuei fazendo as coisas. A Flora mandou um rostinho com um sorrisinho. Oi, Flora! Sabe o que eu tô Eu. achando? Só te cortando um pouquinho. Eu deixei salvo aquele teste nosso. E eu Ah, acho que o teste está se reproduzindo no meu stories. E aí ele tá divulgando só para os seus seguidores, porque os meus eu... Ai, vivendo e aprendendo, né? É a primeira vez que eu faço live. Eu deixei salvo aquele teste, eu não devia ter deixado salvo. mas você entrou umas pessoas que eu não conhecia também, né? Ó, nessa live eu acho que é a sua galera que tá aí, que tá É. super bem-vinda. Depois eles veem a reprise. É que tinha Então, muita gente que tinha salvado o lembrete, que tava no nosso teste e que agora não tá. Então, não sei se o Instagram chama duas vezes. Por isso que eu acho que a gente viajou de ter feito o teste um pouquinho antes. Mas, enfim, tudo é aprendizado nessa vida. Quem tá aqui é porque precisa estar aqui, quer né? Pra gente recomeçar conversar. no teu Instagram? Quer recomeçar? Hã? Não Você entendi. quer recomeçar com o teu para chamar? Não, vamos que vamos. É que eu acho que eu não devia ter salvo o nosso teste, porque ele fica reproduzindo o teste. Eu acho que ele não... Bom, enfim, depois a gente Tá. descobre o que aconteceu. Mas voltando para o nosso papo. Ó, o Rafinha tá perguntando, explica quem é você, Gabi. O Ai, você Rafinha, perdeu, Rafinha. Eu me apresentei no começo da live. Eu sou de Barão Geraldo, daqui de Campinas. Eu tenho uma escola nas alturas. A Verô tá com... a gente morou junto, a gente fez a mesma faculdade. E eu dou aula de tecido, trapézio, lira. E tô aqui nessa jornada, dou aula de circo, de yoga, de pilates. E aí a live de hoje é meio que para conversar com mulheres, de acordo com como a gente está no nosso mês de março, mês da mulher. Eu falei, vou entrevistar a mulherada dessa área que me interessa, circo, pilates, yoga. Então, a Vera é minha irmã de, de barriga diferente. isso. Bom, Vê, se você pudesse falar como que era ver antes e depois da Flick, como que você se descreveria? Nossa. Ai, não sei. Como eu falei, foi muito sofrido, né, para mim o segundo ano. Eu saí com uma depressão muito grande, assim. Então eu demorei, eu saí da Já são, escola, são 2 anos de curso? eu fiquei mais um trabalhando, né? Que aí surgiram algumas opções de trabalho e eu acabei ficando por lá. E aí esse ano já foi melhor. Mas eu precisei muito voltar para o Brasil, assim, para estar de novo, não sei, com pessoas que eu gosto, para da minha família. Conhecidas? Eu precisava realmente voltar para casa, assim, voltar para a raiz, sabe? Voltar para um lugar que eu me sentia realmente, Sim. enfim, segura dentro de uma situação, enfim, sei lá. E só tem coisas que até hoje eu tô digerindo do que eu vivi lá, Sim. porque foi muito forte, mexeu muito comigo em muitos lugares, assim. Com certeza me deu um conhecimento técnico específico na área circense muito forte, que eu aplico até hoje, todo dia, né? Tanto quando eu dou aula, tanto quanto eu estou montando meus números. Mas, psicologicamente falando, tem coisa que até hoje eu tento digerir, porque foi pesado, sabe? Eu Foi bem... imagino. Forte, né? Aprendizado forte. Ai, Barão É. Geraldo é uma delícia mesmo, Rafa. Vem aqui conhecer o meu espaço. Ai, o Barão é muito gostoso.
Barão é tudo de bom. Eu ainda vou trazer você para cá, Verô. Bom, é, mas você falou, né, do aspecto emocional, né? Mas em termos de técnica, Vê, eu senti muita diferença quando você voltou de lá. Principalmente dessa ideia do circo contemporâneo, né? Que como a nossa formação de base era bem o circo tradicional, né? Era. Então, você Eu voltou com outro olhar, uma outra movimentação, sabe? Eu sinto. Eu acho assim que o que faz muita diferença, que aqui no Brasil a gente tem a ENC, né, do Rio de Janeiro, em São Paulo tinha o Cefac, mas não tem mais. É isso, assim, você poder realmente ficar o dia inteiro treinando, pesquisando, faz muita diferença. Eu sinto aqui Uhum. em São Paulo que eu vejo agora, né, e eu mesma. Nossa, você faz tanta coisa, mas tanta coisa para poder trabalhar, para poder se Para sustentar, sobreviver, né? que é muito difícil, né, É. evoluir de fato, assim, tipo, então o lance da escola é muito legal nesse lugar, assim, porque você fica muitas horas se dedicando para aquilo, sabe? Eu acho que isso Você faz muita vive diferença. mesmo, né? O aparelho, né? Você tem a É, eu experiência. todo dia 3 horas por dia, né, para além das Uhum. dança, a acrobacia e tudo. Então, assim, é um treino que você vai se aprofundando mesmo, né? É muito legal. Que legal, super experiência aí, ver. A minha experiência com o circo é essa do perrengue. É treinar na época 2 horas, dá mais 6 horas de aula e enfim. Mas que legal. Uma super oportunidade mesmo. E vê como foi voltar para o Brasil? Eu sei que você estava nessa fase conturbada, de precisando ser acolhida, né, no seu local conhecido, mas como foi se inserir de novo em termos no mercado assim de trabalho aqui no Brasil? Eu E aí voltei voltando super especialista, né, no trapézio. Como foi essa? Então, eu voltei assim, demorou alguns meses para começar a engrenar, mas depois foi, né? Assim, então eu comecei Aham. a dar aula, aí toda vez que tinha algum cabaré, alguma coisa, eu me inscrevia para apresentar, aí eu me inscrevi no Festival de Circo de BH, para uma residência. Isso foi muito legal, porque aí eu conheci pessoas, né, que estavam também, assim, nesse momento, né, de criar números, de querer apresentar o trabalho e tudo. Então eu comecei, voltei assim, né, a conhecer as pessoas. E aí meio que foi indo. Aí eu fiz uma apresentação na Praça Roosevelt, na Noite da Rose, que inclusive foi quando eu conheci a Rafinha, né? A Ai, que gente legal. apresentou na mesma noite lá, foi muito legal. E aí lá que Uhum. abriu muitas portas, porque foi uma apresentação que tinha muita gente, a praça estava lotada, tanto de gente que chegou lá na praça para assistir, quanto de circenses mesmo. E aí isso me abriu muitas portas. Todo mundo falou assim: ah, Verô do Trapézio, Verô do Trapézio. E aí ficou, Que né? legal ver. Uhum. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, tem uma caixinha aqui com ponto de interrogação que vocês podem colocar e a gente pergunta para Verô, tá? Vê, eu acabei de olhar, são 10h13, é isso mesmo, Brasil? A gente tem 1 hora só de live. Nossa, passou muito rápido. Muito. Então, vou correr aqui para o que é mais importante, que eu não perguntei ainda, porque tem 2 perguntas de pessoas que deixaram durante o dia hoje. Ah, é? Que legal. Sim, e Vê, você voltou, aí o pessoal te conheceu como trapezista. Você achou que a Flick abriu portas? Sim. Foi Infelizmente. uma outra forma de se inserir? Sim, infelizmente, né, como no nosso país o circo ele é considerado e também não é, sabe? Tem aquele lugar meio ambíguo. Então, tá, a gente tem os editais, mas não tem um curso profissionalizante além da Escola do Rio de Janeiro, né? Não é reconhecido ainda na academia. Então, assim, o fato de você ter feito uma escola fora, né, já tem essa coisa também do que quem vai para fora e Te dá um volta. prestígio, né? Uhum. A gente tem muito artista muito foda aqui. E muita gente, assim, que muito para conseguir. Se Ah, o tivesse Soleil leva todo mundo embora, né, Vê? Um monte se de gente que daqui do Brasil vai pro Soleil.
Se tivesse um pouco mais de investimento, se tivesse uma escola, um espaço de pesquisa aqui, ia ser incrível, entendeu? Nem precisava ir para Sim, fora. Mas tem isso, como não tem falta, quem vai para fora e traz esse conhecimento acaba abrindo portas, né? uhum. Infelizmente, tenho a agradecer, né, do privilégio de ter ido estudar fora, mas o ideal é Sim. que houvessem todas essas opções e essas possibilidades dentro do nosso país, né? E não é só com o circo, né, Vê? A gente vê na dança também, como é difícil, né? Todas as Não, artes, na verdade. mas pelo menos a dança já tem faculdade, né? Isso Tem, é muda verdade. O circo não tem, exatamente. curso técnico, faculdade, sabe assim? Então você começa a formalizar, né, um tipo de estudo de Sim. pesquisa. Não tem. Então é tudo assim formal, né? É tudo no boca a boca, nas praças, nas escolas independentes, que nem a tua escola, sabe? É tudo assim, né? Informal. Na raça, né, bem? E Vê, como que você acha que a dança interferiu na sua performance do circo? Você acha que teve uma, um plus aí por o fato de você ter feito dança? Claro, porque o meu conceito, né, de criação no circo tem a ver com a composição coreográfica, né? Ali Faz desde diferença. limpeza de movimento, qualidades de movimento, desenho no espaço, ritmo, Uhum. eram, né, da dança, assim. Eu sempre tive esse lugar meio misto, que as pessoas, assim, do circo falavam assim, ah, você dança quando você tá no trapézio. E quem era da dança falava, não, você faz circo, mas sempre teve Uhum. essa coisa, É um assim. outro, né? É um brilhinho diferente, né? É um raciocínio mesmo diferente, né? Na hora de compor, de mesclar coisas, assim. Muito legal, acho fundamental. A dança e o circo E estão ao, muito juntos, né? sim. E o contrário, o que que você acha que o circo ao contrário, o que que você exatamente. O que que você acha que o circo acrescentou na sua performance de dança? Que hoje você voltou para dança, né? Você tá com as silenciosas. Eu acho que o circo, ele me entrou num lugar para mim de treino disciplinar, assim, que eu não tinha muito na dança. E me ajudou muito a ter uma performance física técnica melhor, então ser mais alongada, ser mais forte, sabe assim? Então, quando eu não tinha muito isso. Várias outras Uhum. pessoas do curso de dança tinham isso, mas eu não tinha. Então, assim, eu sentia falta de alongamento, falta de força e tal, mas eu não tinha essa coisa da disciplina, sabe? E o circo me trouxe isso, assim. E eu acho que hoje em dia eu danço bem melhor porque o circo fez também eu conhecer meu corpo e além dos meus limites em vários aspectos. Exatamente, conhecer o seu, se desafiar corporalmente, né? Porque na dança, por mais que seja cansativo, uma coreografia, tal, não sei o quê, o circo ele tem um alto desempenho, né? Ter mais força, mais alongamento. Eu ganhei muita técnica, na verdade, no circo, né? É louco isso. Hum. E, bom, a gente tem 12 minutos antes que o Instagram derruba, porque ele derruba a gente quando completa 1 hora. É, ele derruba. Vou falar as perguntas quem tiver pergunta para ver, eu pode deixar aqui, tá? Que a gente lê. Mas tem duas perguntas assim que eu achei bem curioso. A Mariel, né, que é minha aluna, perguntou como que o circo mudou sua relação com o seu corpo, Boa pergunta. né? Nossa, então, nossa, acho que muitos aspectos, né, mudou assim. Muitos, né? Muitos, porque eu acho assim que o circo. Ah, não sei se eu vou falar uma coisa boa, mas eu acho que o circo faz a gente um pouco se apaixonar pelo nosso corpo, assim, né? Então você fica mais Porque cuidadoso, trabalha com superação, né, Vê? Ele vai mais, dando um tesão quando você consegue o troço, e aí você fala, nossa, né? Acho que... não sei, idosa, talvez, sabe? E, E o circo modela muito o corpo, né? e também.
Ah, não sei, de querer superar os limites, né? De ir além. Uma coisa que me ajudou muito, por exemplo, a lidar com a dor, que antes eu era muito sensível, inclusive até hoje, uma vez lá no Alex, que a minha mão abriu, a gente foi balançar no trapézio, minha mão abriu no começo do treino. Eu, ai, abriu, não consigo mais. Ele, engole esse choro e sobe lá e faz. E aí eu Aham. engoli, fui, fiz e percebi que eu podia sim fazer com a mão aberta, sabe? Assim, eu não sabia, mas não por... eu nem sabia que eu podia. Essa que é a loucura. Então o circo faz você ir descobrindo, né? Tipo, limites, É. assim. E o Então, Alex também fazia uma coisa que, se você caiu, né? Você fala, nossa, né? Toma aquele susto, ou bate alguma coisa e fica meio dolorido. Não, sobe e faz de novo. Quê? Acabei de cair. Calma, deixa eu respirar. Não, sobe e vai de novo, né? Então, essa coisa de não deixar você se melindrar, né? De não se duvidar da sua capacidade. O circo é maravilhoso nessa parte, né? muito. Deixa eu só anotar uma coisa aqui. Tá. Pode falar, Gabs. E a outra pergunta talvez seja de robô, tá? Porque o Instagram tem um lance desses, né? Que as pessoas contratam seguidor, é muito bizarro. E aí as pessoas, quando você abre uma interação, eles mandam qualquer coisa. Ah, Mas, é? enfim, se é de computador ou não, eu achei boa a pergunta, né? Não tem muito a ver, mas eu achei interessante. A pergunta é: qual o conselho que você daria para você 10 anos atrás, Verô? Eu daria o conselho de levar a vida mais numa boa, me cobrar menos, me cobrar muito menos. Porque a gente se julga demais e depois, no fundo, nada disso vale a pena. A gente, sabe, se julga muito, se cobra demais, e aí, tipo, sabe, às vezes você tá lá perdendo a noite de sono com a opinião de uma pessoa X, que depois de 2 anos você já mudou, aquela pessoa foi viajar, aquela pessoa nem. E você nem sabe mais nem o que a pessoa tá fazendo na vida, e você perdeu a tua noite de sono por causa da opinião, da coisa. Se eu pudesse Total. pôr a mão na minha cabeça e falar, Verônica, Acorda, menina, né? meu, leve com você mesma, se cobra menos, tipo, porque é isso, a gente fica se colocando como se, sei lá, vai ter uma apresentação, a gente coloca o peso como se fosse a coisa mais importante do mundo, É como se tipo a vida e a morte, né? Tá entre a vida e a morte aquilo. entendeu? É tipo só mais E uma ao invés apresentação. de curtir o momento, a gente se, né? É, Mas acho que isso a gente aprende muito com o tempo mesmo, né? Hoje, antes de entrar em cena, né? Antes de entrar no picadeiro, eu falo para minhas alunas, falei, gente, o que tinha que ensinar, ensaiar, já ensaiou. O que tinha que se preocupar já foi, agora é ir lá e se divertir. Você gosta do que está fazendo, vai lá e se diverte. não, Curta, né? falaria pra mim, Porque tem que ser isso. se importa muito menos com a opinião dos outros e fica tranquilo que amanhã é outro dia, sabe assim? E às vezes a gente dá um valor muito grande, mas as pessoas nem vão lembrar depois de um mês daquilo que você fez. Sabe, assim, a gente que bota um peso muito grande, né? Peso. É. Uma autocrítica exagerada. Uhum. E voltando ainda ao tema, né, que é o Mulheres no Circo, você sentiu já, Verô, preconceito de fato por ser mulher? Ou teve alguma situação meio de assédio, Ah, tem um pouco, né? Assim, essa coisa, porque, de enfim, subjugação, né? De tipo, ai, você não vai fazer, tal. piada, inferiorizar, você não vai ter força para fazer isso, ah, lava a louça, isso eu tô montando, não sei o que você vira e fala, não, amigo. Mas assim, a gente precisa lembrar, e isso é uma coisa que eu acho muito séria, né? Que eu, por ser uma mulher branca, eu tive muita facilidade. Já me perguntei muito como que teria sido o meu percurso profissional se eu fosse uma mulher negra. Bem Então, lembrado, bem colocado. oi? Bem colocado. Infelizmente, assim, né, a gente tem que pensar A gente sobre. está numa bolha, né, Vê? A gente não tem noção de como é, né?
A gente que é, né, branca, cis, né? A gente já sente um pouco de dificuldades, já sente preconceito. Imagina quem tá em outras condições, né, menos privilegiadas. Será que eu teria passado na audição do Roda se eu fosse uma mulher negra? Sabe? Então, enfim, eu acho que é uma questão, sabe? No Sim, é mundo uma das. coisa que a gente tem que sempre lembrar, né? Não pode mesmo deixar batido. Sim, E se ajudar, se fortalecer, né? Eu teve certeza. um espetáculo da minha escola que a gente fez sobre entre divas, deusas e minas, né? Entre minas, divas e deusas. E a gente trabalhou muito mesmo do feminino no circo, né? E é super empoderador, né? O circo. A gente. E foi muito legal que cada uma trouxe uma mulher para o espetáculo, né? Que você que admirava, e surgiram coisas lindíssimas, assim, desde medos e preconceitos, e foi muito legal. Acho que a gente tem que explorar muito mesmo isso. Acho que eu brinco que começou um matriarcado, né? A gente está no momento que a mulherada tá ganhando espaço, tá conquistando, que nem eu sou dona de uma escola de circo, né, aqui em Barão, Sim. e me coloquei, você viajou, foi, meteu as caras, acho que é isso, a mulherada, a gente está Escrevendo. num momento que, por mais que seja difícil, né, com o governo atual, mas a gente está dando as caras e vamos se fortalecer e dar O Rafa espaço para essa mulherada brilhar. escreveu aqui, tô Fala. amando isso. Ai, Rafa, você é muito lindo. Ele deve. Bom, primeiro que ele é um artista negro, né? Então ele deve ter muita história para contar, né? De todas as Sim, coisas que ele já deve ter passado e passa ainda, né? E ao mesmo tempo dessa da luta, né? E da força que também isso deve dar para ele, né? E ele é sim. maravilhoso, simplesmente assim, maravilhoso. E E talvez também ele esteja pensando naquilo que a gente falou sobre a cobrança, né? A autocrítica. Não sei, Rafa, se você quiser escrever, não sei se vai dar tempo, se o Instagram vai cortar a Acho que a gente. gente tem. Me disseram que ele avisa quando tá acabando, mas não tem aviso nenhum. Mas pelo meu relógio, faltam 3 minutos para dar 9h30. Então pode ser que caia, tá, gente? Se cair, foi o Instagram. Mas, mas vocês podem continuar conversando com a gente por inbox, com a Verô, comigo. A gente Sim, marca um outro momento de papinhos enriquecedores, dois. mas né? A gente fala que é uma beleza, né, Verô? Mas acho que o principal que eu Hora, queria, eu acho que o hora. mais importante foi dito. E para que a Débora fofa que entrou agora vai ter que ver a reprise, né? Que a gente já tá acabando. Mas legal ter você por aqui. O Rafa que ficou, acho que a live inteira, né? Quem mais que tá aí? Eu não sei como ver as pessoas que estão online. Será que eu clicar aqui? Ah, Kelvin. Kelvin é seu aluno também, Vê? Não. Não. Oi, Kelvin. Bom, E aí, tem mais é isso, alguma gente. pergunta? Alguém tem alguma pergunta para Verô? Aproveita que agora é a hora, antes que caia. Bom, se ninguém falou nada, Vê, Gabi, você obrigada, viu? coisa? Hã? E você quer falar alguma coisa sobre a tua experiência enquanto mulher no circo? Olha, eu assim, em termos de machismo, assim, eu sofri muito em eventos, né? Eu fiz muito balada. E nossa senhora, cada coisa que a gente viveu, desde por estar com roupa que eles acham que é interessante falar sobre. Ah lá, o Rafinha falou alguma coisa. Pensei em tudo, eu já me cobrei muito e foi muito julgado que não iria avançar no ciclo. Em relação à cor, ainda sou homem e ainda tem algumas vantagens. É, todo mundo tá em algum. A gente ainda tem algum privilégio, né? É, mas isso do que, né, sobre a questão de se cobrar, gente. Nossa!
Nossa, é impressionante, assim. Às vezes, eu tinha na escola, eu tinha pesadelo com um dos professores, assim. Nossa, eu não conseguia viver por causa daquele professor. E aí, hoje em dia, meu, nem sei, sabe, assim, o que ele tá fazendo, o que ele tá fazendo, Mas, sabe? mas você vê como o papel do professor é muito importante, né, Vê? Eu Muito. tive na dança um professor que quebrou minha cabecinha quando eu era adolescente, tanto que eu tive bulimia por conta disso, enfim. Então, assim, o papel do professor, ele é muito importante. Eu tenho um Mas cuidado gigantesco, assim, para explorar ao máximo que eu vejo do potencial dos meus alunos, mas respeitando o limite deles, né? Que às vezes eu vejo um potencial, mas ele não está afim de ir naquele potencial, ele está afim de ir para outro caminho. Então, de mas eu respeitar, de... uma coisa, por exemplo, quando a gente tava falando, né, do curso da Unicamp e tal, eu falava assim, as professoras, elas não enxergam a individualidade, sabe? Eu realmente senti, assim, quando eu for professora, eu não vou ser assim. E, cara, eu vou dizer com muito orgulho que eu não sou assim. Eu vejo cada Sim, eu aluno, também. exatamente o que cada aluno está fazendo, o que cada aluno sabe fazer, o que cada aluno, aonde cada aluno está evoluindo, eu penso para cada aluno o que que eu vou ensinar e tipo é muito individual, sabe? É muito Sim. individual. E isso foi uma coisa, sabe assim, que eu aprendi porque eu falei assim, eu não quero repetir o que fizeram comigo, de me Querer olhar colocar como, em molde, né? Em caixinhas as pessoas, né? sabe? E isso também Agora ele tá me avisando, Verô, faltam 20 segundos. é um Mas é beijo isso. Que bom que a gente aprendeu o que não fazer com os nossos aluninhos, né? pra você que E ficou com a gente aqui o tempo todo. Um beijo enorme, você é maravilhoso. beijo! Vem conhecer nas alturas, vem conhecer, Rafinha. Um beijo, Gabi, Fê. obrigada por ter Obrigada, feito viu?